Vamos então finalizar esse assunto de Primeira Guerra Mundial, para depois na próxima semana a gente já entrar com outro assunto. Então agora nós vamos falar sobre as consequências da Primeira Guerra, aí já no nível mundial. Então as consequências dela para a Alemanha, as consequências dela para os Estados Unidos e as consequências dela para a Europa num todo. E também nessa aula a gente vai falar das consequências da Primeira Guerra Mundial para o Brasil. Nós participamos da Primeira Guerra, então qual foi a nossa participação? O que aconteceu na economia, na política? Houve algum tipo de desenvolvimento? Qual área que cresceu aqui no Brasil? Ok? Então nessa aula a gente vai falar do capítulo 6 e do capítulo 7. Então vamos lá. Aqui no capítulo 6, a gente vai falar das consequências da Primeira Guerra a nível mundial. Então a gente vai falar da Alemanha, que foi considerada a grande culpada, a grande responsável pela Primeira Guerra, como a gente viu na aula passada. Só relembrando, na aula passada nós vimos o que era a guerra de trincheiras, nós vimos o que eram as guerras de movimento e nós vimos como terminou a Primeira Guerra Mundial. Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo anterior para você entender o que a gente está falando agora, ok? As consequências da Primeira Guerra Mundial, então, para a Alemanha. A Alemanha ela fica completamente devastada. A Alemanha ela fica destruída economicamente, em questão social, em questão econômica. A Europa, mesma coisa, porque a Primeira Guerra ela acontece basicamente na Europa. Os grandes conflitos, as trincheiras, as guerras de movimento, elas vão acontecer no território europeu. Então, muito se perdeu ali. Indústrias foram destruídas, plantações, toda a produção agrícola foi destruída, fora o número de pessoas que morreu. Estima-se aí que mais ou menos 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra, fora aqueles que os corpos desapareceram e não foi possível contar. Então, é uma estimativa, não é um número exato, mas foi aí por volta de 10 milhões de pessoas morreram aí nesse conflito da Primeira Guerra Mundial. A Europa, ela fica completamente destruída economicamente, socialmente. Já os Estados Unidos têm um outro cenário a ser apresentado. Então vamos lá, falando da Europa numa questão econômica. A Inglaterra, ela teve aí 35% de todo o seu tesouro nacional, então de toda a sua riqueza, 35% disso foi destinado à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, 24%, a França, 20%, e aí a França, Império Austro-Húngaro e Itália ficam empatados com 20%. A Inglaterra foi a que mais gastou com a Primeira Guerra Mundial, portanto é a que mais vai sofrer as consequências econômicas da Primeira Guerra. Aqui a gente tem uma foto de uma cidade inglesa, de Londres, depois da Primeira Guerra Mundial, Olha, dá uma olhada aqui como é que ficou a cidade. E isso é só um pequeno exemplo de tudo que aconteceu. Outra coisa que vai acontecer na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma pandemia na Primeira Guerra Mundial também, muito semelhante ao que nós temos hoje, que ela ficou conhecida como gripe espanhola. Ela tem esse nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não veio da Espanha. Essa gripe espanhola ela foi trazida pelos soldados estadunidenses. E aí o contágio foi muito rápido por conta da situação em que eles estavam vivendo ali, e devastou boa parte da Europa. Milhões de pessoas morreram com essa gripe espanhola. E por que chama gripe espanhola? Porque a Espanha foi o primeiro país a noticiar essa pandemia, a noticiar esse número de mortos por conta da gripe. Por isso que ficou conhecida como gripe espanhola. Mas lá na Espanha, por exemplo, eles chamavam de gripe francesa, que foram os franceses que trouxeram para a Espanha essa gripe. Mas ela teve origem lá nos Estados Unidos. O que é a gripe espanhola? Só fazendo uma comparação com o que a gente tem hoje, o que a gente está vivendo hoje. A gripe espanhola é a gripe H1N1. Aquela que você provavelmente já deve ter pego e sarou rapidinho, ou tomou a vacina para não precisar passar por isso, Aquela que te traz um pouco de dor no corpo, incômodo, mas que você
sobrevive na maioria das vezes, né? Ela foi devastadora porque o corpo humano não estava acostumado com esse vírus. Então ele foi arrebatador, ele levou muitas pessoas à morte, essa gripe espanhola. Foi um dos grandes problemas do final da Primeira Guerra, uma das grandes consequências do final da Primeira Guerra, porque não existia tratamento, não se conhecia o vírus, o H1N1, não existia vacina, é basicamente o que a gente está vivendo hoje. Então eu creio que daqui a alguns anos, essa gripe, o Covid-19, vai ser mais uma que a gente toma uma vacina e fica tudo bem, né? Vamos torcer para isso, que foi basicamente o que aconteceu. Aqui a gente tem um hospital lá nos Estados Unidos, em Washington, tratando, né, principalmente de pacientes com a gripe espanhola, a H1N1. Olha só como é que tava a enfermeira aqui, ó, de máscara, tá vendo? Luva, muito parecido, né? Ó, eles estavam separados, né, isolados, muito semelhante com o que a gente vive hoje, né? A gripe espanhola, para vocês terem uma ideia, ela matou aí mais ou menos 20 milhões de pessoas no mundo. Então ela matou mais que a Primeira Guerra, praticamente. Que a Primeira Guerra está entre 9 e 10 milhões. Então ela matou bem mais do que essa tal Grande Guerra, né? E de fato foi bem grande. Bom, vamos falar agora dos tratados. O primeiro tratado que vai ser assinado vai ser os 14 pontos de Wilson. O Woodrow Wilson, ele era o presidente dos Estados Unidos da época. E aí ele propõe, então, um tratado que ficou conhecido como 14 pontos de Wilson. Existiam 14 pontos nesse tratado, e o ponto mais importante era onde ele dizia que essa guerra, ela deveria ser considerada uma guerra que não houvesse nem vencidos e nem vencedores. Porque para Woodrow Wilson, todo mundo perdeu. Mesmo a Tríplice Entente, que saiu vitoriosa, porque ela perdeu muitas pessoas, perdeu boa parte da sua economia. Então, se você for ver no contexto geral, todo mundo saiu derrotado. Óbvio que Inglaterra, França não concordaram com esses 14 pontos. Não, a gente tem que tirar alguma coisa disso. A gente já perdeu muito e aí a gente vai sair assim, tudo bem, ninguém perdeu, ninguém ganhou, vamos dar as mãos, né? Então, a Tríplice Entente, ela não concorda com esse tratado, com essa proposta do presidente dos Estados Unidos. Por que ele fala isso? Porque os Estados Unidos não sofreu quase nada com a Primeira Guerra Mundial, muito pelo contrário, ele só prosperou. Durante a Primeira Guerra, antes dele entrar, ele só desenvolveu a sua indústria bélica, e depois da Primeira Guerra, ele ainda vai sair como uma grande potência. Então, para ele, ter vencidos ou vencedores não influenciaria em basicamente nada. Já para os países europeus, influenciaria muito, por isso não foi aceito esse tratado, que ficou conhecido como 14 pontos de Wilson. Depois, um outro tratado que nós vamos ter, aqui, né, a gente tem aqueles que decidiram o início e o final da Primeira Guerra Mundial. Então aqui a gente tem o Lord George, né, que era o primeiro-ministro britânico, o Vittorio Orlando, que era o primeiro-ministro italiano. Aqui a gente tem o Georges Clemenceau, francês, e o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né? Aqui nós temos uma representação da Tríplice Entente, né? Lembra a Itália mudando de lado, que eu falei para vocês na aula passada? Ela era da Tríplice Aliança, recebeu uma proposta da Inglaterra e mudou de lado no decorrer da guerra. A Inglaterra pagou aquilo que ela prometeu para a Itália? Não. Ela mudou de lado e não recebeu o acordo feito com a Inglaterra. Ela foi passada para trás, propriamente dito. E aí, os 14 pontos de Wilson não sendo aceitos, então vamos assinar um novo tratado chamado Tratado de Versalhes. Esse sim vai ser colocado em prática, que vai colocar a Alemanha como a grande responsável da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes ele tem esse nome porque ele vai ser assinado lá no Palácio de Versalhes, na França. Por isso que ele chama Tratado de Versalhes. Quais são os pontos principais do tratado? Primeiro, a Alemanha é a grande culpada. Por conta disso, a Alemanha ela vai ter que pagar todos os gastos que a Tríplice Entente teve na guerra. Então a Alemanha vai ter que indenizar a Inglaterra, França e Estados Unidos por conta de tudo que eles gastaram na Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que ela vai fazer,
ela vai ter que devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França. Mais uma coisa, ela vai ter o seu exército controlado, no máximo 100 mil homens, só para garantir a segurança nacional. Não vai poder ter exército treinado em grande número, porque vai que a Alemanha quer fazer uma nova guerra, não é mesmo? Outra coisa, indústria bélica controlada, fiscalização de fabricação de armamentos e munições. Podia fabricar? Sim, só para garantir a segurança nacional. Não para se fazer uma nova guerra, por exemplo, nem para vender, comercializar, nada disso. Proibição de produção de tanques, submarinos, navios de guerra, qualquer outro tipo de armamento pesado. Desenvolvimento industrial completamente controlado e proibição do serviço militar obrigatório. Não era mais obrigado servir o exército. Para quê? Para que ele não aumentasse de número. Os gastos que a Alemanha teve, a indenização que ela teve que pagar para a Tríplice Entente, 6,6 bilhões de libras, a moeda inglesa. Então, assim, a Alemanha ela ficou completamente destruída. Esse vai ser o momento mais duro da Alemanha, porque além de ter perdido muitas pessoas na guerra, ter praticamente todo o seu território destruído, ela ainda vai ter que contar com essas proibições e essa indenização e esse controle. Ela vai ter que lidar com esse controle também. Fora que boa parte da produção agrícola deveria ser destinado à Tríplice Entente. Então, a ideia era, de fato, reduzir a Alemanha a pó. Claro que a gente vai ter uma insatisfação alemã, uma hiperinflação. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 1919, o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, para se comprar $1, era preciso ter 8 marcos. Marcos não é uma pessoa, não é o nosso colega de sala, é a moeda alemã. Então era preciso ter 8 marcos para se comprar $1. Em 1923, quando já terminou aí, 5 anos depois do término da Primeira Guerra Mundial e aquela hiperinflação, para você poder comprar $1, você precisava usar aí mais ou menos vários trilhões de marcos, né? É basicamente assim, eu precisava ter 8 reais para comprar $1. Por conta da hiperinflação, eu teria que ter vários trilhões de reais para se comprar $1. Por quê? Porque a moeda alemã ficou completamente desvalorizada. E isso faz com que a população empobreça muito. Essa era a ideia mesmo, manter a Alemanha pobre. Isso vai gerar um sentimento de insatisfação e de vingança da Alemanha, que vai nos levar posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos. Estados Unidos vai se tornar uma grande potência, porque, como eu falei para vocês, não houve quase que perda nenhuma, nem territorial, nem de soldados. Claro, perdeu alguns soldados, mas se comparado com a Europa, quase nada. E se desenvolveu como uma grande potência industrial, que vai dominar o mercado mundial e vai manter a posição deles até hoje. Outra coisa que vai ser criada vai ser a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, a qual os Estados Unidos não faz parte, onde a ideia principal, também idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, né, a ideia principal da Liga das Nações era impedir que outro evento como a Primeira Guerra Mundial acontecesse. Como vocês podem ver, não deu certo. Aí agora falando um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram aqui no Brasil, né, por conta da Primeira Guerra Mundial. Aí eu já falo desses exercícios aqui para vocês, né, rapidinho. Vamos lá para o capítulo 7, onde a gente vai falar do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O principal produto aqui no Brasil era o café.
Os Estados Unidos ele passa a ser o principal consumidor de café do Brasil, então a aliança entre Brasil e Estados Unidos era uma aliança muito grande. Portanto, os Estados Unidos convida de forma categórica que o Brasil participe da Primeira Guerra, é um convite barra convocação, ele participe da Primeira Guerra do lado da Tríplice Entente. E o Brasil faz exatamente isso. E qual é a função do Brasil na Primeira Guerra? Suprir a Tríplice Entente com equipamentos médicos, envio de médicos e enfermeiros e suprimento alimentício, os víveres, que nós falamos algumas aulas atrás. Né? O desenvolvimento industrial aqui no Brasil ele também vai acontecer em decorrência da Primeira Guerra Mundial, porque muitos produtos que o Brasil comprava industrializado de outros países, principalmente da Europa, já não são mais produzidos, porque a Europa estava toda concentrada, a indústria europeia toda concentrada em produtos bélicos. Então, para o Brasil não ter a falta desses produtos, começa-se a desenvolver indústrias aqui no Brasil que produzam esse tipo de insumo. Então, a gente vai ter bens de consumo, tecidos, alguns produtos de vidro, plástico, cerâmica e por aí vai, e alguns alimentos industrializados. Então é a partir daí que a indústria aqui no Brasil começa a se desenvolver. Os grandes patrocinadores, os grandes donos dessas indústrias vão ser os cafeicultores, mas é claro, essa industrialização ela vai ser controlada, para que ela não tenha um rendimento maior do que o café, porque a menina dos olhos desses cafeicultores é o seu produto inicial, que é o café. Então, óbvio, eles não vão deixar que as indústrias se sobreponham ao café. Mas aí a gente vai ter o desenvolvimento de grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo. E aí a gente vai ter o desenvolvimento aí da Avenida Paulista. A gente tem até uma foto, né, da Avenida Paulista, o Casarão dos Matarazzo, uma família italiana muito influente aqui no Brasil. Bom, turminha, é isso basicamente. Então, sobre a Primeira Guerra, era isso que eu queria falar para vocês. Foi um evento de grande porte, agora vocês já sabem de todos os detalhes do início ao fim, a participação do Brasil, como que ficou o mundo pós Primeira Guerra Mundial. E aí então vocês vão fazer as atividades da página 115 até a 118, que é referente ao capítulo 6, que a gente viu nesta aula, e a página 132 até a 134, que é referente ao capítulo 7 aqui do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? Que são essas atividades aqui, ó. Começa aqui, tá vendo? Então, atividade 115 a 118 do capítulo 6 e 132 a 134 do capítulo 7. Revejam os vídeos, releiam os módulos aí do livro de vocês. Qualquer dúvida, põe lá nos comentários pra gente e a gente esclarece tudinho pra vocês, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Fiquem bem. Boa semana pra vocês. Beijo. Tchau.